Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio do Brasil. Eu tive a honra, a oportunidade de estar lá. Obrigado, pessoal da Heineken, que me mandou pra corrida lá no paddock. Vocês sabem que eu amo Fórmula 1, vocês sabem que eu... Eita, mexi errado. Vocês sabem que eu torço pra Ferrari, mas o fato de torcer pra Ferrari não me faz ser um imbecil cego e não torcer e não ver as coisas à minha volta. Evidentemente, eu sou um grande fã do Lewis Hamilton, eu adoraria ver o Lewis Hamilton na Ferrari. E ontem, como eu até comentei no Twitter antes da corrida, eu falei, cara, eu vou pra Interlagos porque eu acho que esse filho da puta vai fazer alguma coisa hoje muito foda. A postura do Lewis Hamilton nas últimas corridas já tem sido a postura de alguém que está muito determinado a fazer alguma coisa como se fosse um grande finale, sei lá, não sei. Eu acho que o Hamilton tá, evidentemente, ele vai passar o bastão, ele já tem uma idade para isso, o Verstappen está chegando, o Lando Norris, uma série de garotos, o Charlinho e tal. Então pode ser que em algum momento ele vá ter essa passagem de bastão, isso é natural. Mas a maneira que ele reage, especialmente no rádio, quando você vê lá, teve uma corrida, 2, 3 corridas atrás, o Lewis tinha que entrar no boxe, e aí a equipe, box, ele falou assim, não. E aí a equipe, Lewis, o seu pneu, ele falou, eu sei o que eu estou fazendo. E foi lá que conseguiu um resultado surpreendente também. Sábado agora, né, largou em último lugar, fez a corrida de recuperação de 24 voltas, né, a corrida para formar o grid, pô, terminou em quinto. Aí ele perde 5 posições no grid e larga em décimo. Você fala, não dá. E ele no rádio, isso não acabou ainda. Você fala, caraca, o que não acabou, irmão? Tu não vai ganhar a porra da corrida. Caralho, o cara vai lá e ganha a porra da corrida. É uma coisa assim, talvez eu não consiga explicar para quem não acompanha a Fórmula 1 pra caralho, mas é um momento que a gente tem a reflexão de assistir, e no momento em que ele passa o Verstappen no final da corrida ontem, na volta acho que 58, se eu não me engano, né? 48, sei lá. A reação assim das pessoas era de olhar um pra cara do outro e falar, irmão, não estamos mais comentando alguém que está chegando, alguém que está fazendo uma coisa grandiosa. Nós estamos botando aqui, nós estamos assistindo um cara aqui na lista Schumacher-Senna. É difícil dizer isso, mas a gente está assistindo um cara o cara entrar na lista de um Senna-Schumacher. Isso é uma loucura, inimaginável, né? A gente achou que, porra, depois do Senna, logo depois veio o Schumacher. A gente falou, porra, foi muita coincidência. Agora leva, sei lá, 10, 15, 20 anos para aparecer um outro extraterrestre. E esse extraterrestre ele tem que estar dentro do carro certo, na hora certa, né? Por exemplo, o Alonso é um puta de um piloto. Mas é um cara que lida muito mal com a equipe, fez escolhas erradas, caiu em carros que não tinham condições, e por melhor que ele seja, né, o Vettel não é um extraterrestre, mas ele ganhou 4 campeonatos mundiais e estava no carro certo. O Lewis Hamilton consegue estar no carro certo, na hora certa, fazer tudo o que tem que fazer, e quando as coisas não são favoráveis a ele mostra o seguinte, olha, não é o carro, além do carro sou eu consigo reverter. E a corrida de ontem foi uma coisa assim top 5 que eu vi na minha vida, pelo cenário, né, desde sexta-feira, ele largando em último, ele perdendo as posições e tal. O Verstappen com o título mais ou menos caminhando ali para ele, porque se ele ganha essa corrida com o Hamilton chegando em sétimo, oitavo, né, ele bota a mão na taça. E o Hamilton, não satisfeito de se aproximar para tentar evitar isso, ele ganha a corrida do Verstappen, que é uma coisa muito surreal. E no final da corrida ele faz um gesto que eu jamais vou imaginar ser marketing, porque o Hamilton é muito coerente dentro disso, né? O Hamilton, desde quando ele começou a carreira dele na Fórmula 1, ele sempre foi muito brasileiro, né? Ele sempre foi um cara muito devoto do Ayrton Senna, sempre reconheceu assim, absurdamente que o Senna era o grande herói da vida dele. O Hamilton não é um cara que carrega a bandeira da Inglaterra para lá e para cá. Ele tem problemas com o torcedor inglês, segundo ele, por racismo. Os ingleses são meio, né, aquela história de povo evoluído, até a página 2, né? Tem um cara que ganhou tudo que esse cara ganhou. Você não ter esse cara como um dos maiores ícones do seu país, tá de brincadeira. Mas enfim. E aí acho que aqui no Brasil o Lewis Hamilton se encontrou, assim, sabe? Eu acho que ele, pela amizade com a Anitta, com o Neymar, com as proximidades das celebridades brasileiras, com o carinho do torcedor brasileiro, eu acho que ele se identificou com o Brasil de alguma maneira. É o país do ídolo dele, que é o Senna. E acho que quando ele foi percebendo isso, né? Todo GP Brasil que ele vem aqui, ele ganhou um capacete do Senna, da família do Senna, depois de uma vitória que ele bateu um recorde. Assim, ele vem tendo no Brasil experiências fodas e o torcedor retribui isso para ele. E essa relação ela foi ficando mais forte, até o dia que o que aconteceu ontem, que o Lewis Hamilton resolve não só vencer a corrida no Brasil de forma espetacular, e quando termina a corrida, ele tem a ideia genial, que eu confesso que eu já até tinha pensado nisso antes da corrida, fala, pô, se o Hamilton ganha essa corrida, ele podia pegar a bandeirinha no Brasil e dar uma volta, ele está consagrado. Mas o que eu vi no circuito foi uma coisa muito louca. Quando eu cheguei, teve a entrada, a visitação nos boxes. Tinha tipo 300 pessoas na frente dos boxes da Red Bull para ver o carro do Verstappen e tal. E tinha 150 na frente do carro do Hamilton. Da Ferrari tinha 50. Eu falei, caralho, como as coisas estão invertidas. Como todo mundo está entendendo que o Verstappen é o novo campeão mundial. E tudo bem, as arquibancadas ali, muita gente torce pro Verstappen, eu também gosto muito dele, pô, cara maneiro.
né? Holandês rápido pra caralho, garoto e tal. E o Hamilton já é aquela coisa que a gente tá acostumado e tal. Durante a corrida, começa a haver um movimento na arquibancada de gritos da torcida fazer coros e músicas gritando Hamilton, Hamilton. Você fala, cara, o que tá acontecendo? Isso aqui estava meio dividido, que de repente todo mundo começa a torcer por Lewis Hamilton, nada contra o Verstappen, porque eles não odeiam, ninguém odeia o Verstappen, todo mundo tem o maior respeito por ele, simpatiza com ele, e de repente todo mundo começa a torcer pro cara e ele ultrapassa, dá aquele espetáculo, ganha a corrida, Interlagos comemora como se fosse um brasileiro ultrapassando e ganhando, e você olhando tudo aquilo, você fala, cara, tá acontecendo alguma coisa muito especial aqui hoje, porque isso não é normal, esse cara não é brasileiro, esse cara não corre numa equipe brasileira, o que tá acontecendo, gente? E de repente o Lewis Hamilton me saca aquela porra daquela bandeira ali do fiscal, e resolve dar metade da volta de comemoração dele com a bandeira igual o Senna fazia. Aí, irmão, aí, você olhava em volta, assim, cara, as pessoas que estavam vendo no telão, que estavam acompanhando o que ele estava fazendo e tal, né, as pessoas, mesmo estavam acompanhando, muita gente no celular, né, vendo a corrida na tela, porque você não consegue ver a corrida de dentro do autódromo. Isso é muito importante explicar. Quem está dentro do autódromo de Fórmula 1, dificilmente ele consegue ver a corrida se ele não tiver uma televisão ou um celular para acompanhar os tempos. Você não sabe exatamente o que está acontecendo. Você vai vendo os carros passando na sua frente, mas você não sabe exatamente. Fez a parada, não fez a parada, o que aconteceu, tomou uma punição, não tem, o cara rodou lá atrás, você não viu, você não vê a pista inteira, você vê um trecho. Né? Então, eles colocam televisores, né, telões, para que o torcedor na arquibancada consiga ver as posições e o que está acontecendo, ele consiga ver a transmissão. Onde eu estava, por exemplo, o telão estava atrás de mim, ele estava virado para o público, então eu não conseguia ver. O que eu fiz? Eu tive que ficar com o celular assistindo a corrida aqui, com um delay, e o carro passava na minha frente, 20 segundos depois ele passava aqui, mas eu tinha uma ideia do que estava acontecendo. Aparecia safety car, a gente não sabia de onde vinha. Então ir ao GP de Fórmula 1 não acho que você vai acompanhar a corrida integralmente, você vai viver aquele ambiente foda, né? Você vai ver tudo aquilo de perto, mas acompanhar a corrida é muito menor na televisão do que na Fórmula 1, do que no evento, porque você tem toda a dimensão do que está acontecendo. E eu acho que na medida que as pessoas foram compreendendo, aquilo ficou muito claro, né? Até isso no final. Fica muito evidente a disputa entre os dois e ponto final. Não tem nada que você precise olhar na televisão. Você está vendo, os dois estão um atrás do outro. E é os dois brigando pelo título. Então ficou uma coisa que nem essa parte existiu, todo mundo conseguia entender. E aí quando ele pega a bandeira, irmão, esquece. É quem tá na telinha, quem tá olhando pra pista, quem tá olhando pro telão, todo mundo enxugando lágrimas, falando, porra, meu irmão, o cara ganhou no Brasil, pegou uma bandeira, fazer igual o Ayrton Senna fazia. E aí mexeu, né? Porque tem muita gente lá que frequenta o autódromo como eu, desde a época do Ayrton Senna. E aí mexeu muito. Então, ontem foi uma das grandes corridas da história da Fórmula 1, uma das grandes corridas da história de Interlagos. E acho que um dia que o Brasil fez uma adoção, né? Acho que o Brasil adotou ontem o Lewis Hamilton de forma oficial. Inclusive, se a Inglaterra tiver algum problema com ele, a gente pode trocar essa cidadania aí e herdar esses títulos todos, né? Foi foda.